Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao canal, bem-vindos a essa playlist sobre o I Ching. Então, o I Ching é um assunto que me interessa bastante, porque eu trabalho muito sobre as questões arquetípicas e acho que o I Ching é essa linguagem maravilhosa, né? E que é um princípio filosófico muito profundo, que aqui no Ocidente a gente usa mais da forma oracular, né? Mas cada hexagrama que o I Ching nos propõe é uma possibilidade também de reflexão profunda sobre questões da vida, né? Então, acho que o I Ching trabalha sobre a sincronicidade, a gente costuma fazer perguntas, né, sobre coisas da nossa vida que a gente quer respostas, e, mas o I Ching tem essa função oracular, mas ele também é um campo reflexivo mais profundo ainda, né? Não é só ter uma resposta para saber o que fazer, mas ele convida a uma reflexão. Então, a gente está no encontro 41 e, na realidade, a gente vai ver o hexagrama 33. Lembrando que no início dessa série a gente viu primeiro os trigramas, por isso que a gente tem um número diferente sobre o hexagrama e o número de vídeos, ok? Então, hoje vamos ver o hexagrama 33. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Hum. E então, a gente tem essa imagem, né? Essa imagem onde o céu está acima e a montanha está abaixo. E o céu tem um movimento ascendente, então é como se ele estivesse se afastando da montanha, né? Então, acima o céu, o criativo, abaixo a montanha, a quietude, né? Então, algo que é muito pesado, né? E que não tem essa leveza para ascender, né? A montanha, ela é essa terra densa, forte, potente, mas muito estável, né? E o céu que se desloca sempre em direção ao alto. Então, o fato do céu estar acima da montanha, ele vai além dessa capacidade da montanha de se elevar. A montanha já é elevada, mas ela não pode ir mais, e o céu então se afasta dela. Então vamos ver o que poderia significar isso, né? O céu se afastando da montanha. Então a gente tem um momento de retirada. Né? O hexagrama se chama a retirada, né? O hexagrama 33. E é um momento de retirada do céu, né? Então, é um convite para a gente refletir sobre a necessidade, em alguns momentos da vida da gente, de um distanciamento emocional dos conflitos. Quando a gente se envolve emocionalmente com os conflitos, a tendência é a gente não ter uma visão muito clara sobre o que está acontecendo. Então, claro que se na sua consulta o I Ching vem, se compõe o hexagrama 33, a gente tem justamente essa situação, né? Uma situação onde a gente vai ser convidado a se distanciar, né? Saber o tempo, espaços seguros para evitar estressores desnecessários. Então, claro que a gente tem situações na vida da gente que é necessária a nossa presença, mas aqui a gente tá falando de um distanciamento onde a gente consegue lidar com a situação sem se perder nela, né? Então, ele está convidando a isso.
E lembrando assim que o retirar, né, ele não significa fugir. Ele é, na realidade, ah, um, um movimento estratégico, né, de recolhimento de forças, de preservação, de lucidez, preservação de energia. Então, ele vai estar muito sobre um princípio que a gente chama de autorregulação. Então, não é sempre no confronto que as coisas se solucionam. Às vezes é necessário que a gente se distancie para ter uma noção exata do que está acontecendo e poder lidar melhor com as situações. Então, ah, a própria natureza nos ensina o recuo, né? Para ganhar potência. Se a gente estiver na frente do mar olhando as ondas, a gente vai ver que o mar recua para fazer a onda, né? Ele tem um movimento de recuar para avançar depois. Então, é esse o convite que o Exu te faz nesse momento. Tanto para a gente refletir a respeito dessa necessidade de distanciamento para se preservar em tantas situações, né? Então, que a gente, quando vai se envolver em determinada coisa, a gente perceber qual é a necessidade real de eu me envolver, profundamente nessa situação. Hum? E o reconhecimento de que algumas situações elas se tornam perigosas se a gente se envolve. E reconhecer que em determinadas situações a gente tem que saber dar um passo para trás, se distanciar. Hum? Imaginem se vocês estão muito perto de algo, é difícil a gente ver a totalidade. Imaginem que você está perto de uma pessoa, né? Muito perto dela. Você enxerga somente o rosto ou os olhos. Para enxergar a pessoa inteira, você tem que se distanciar. Então, às vezes a gente pensa que é só a proximidade, né, que nos garante uma interação com o outro. Né? E só que às vezes é necessário que a gente se distancie um pouco para ter uma real lucidez, uma real noção das coisas que se passam com a gente. E esse é o convite do nosso hexagrama. Então, eu deixo um abraço para vocês e convido para que vocês continuem acompanhando, né, essa playlist, sempre que vocês consultarem, né, poder eh, eh, vir aqui para o nosso canal também. eh, Descobrir detalhes a respeito da consulta de vocês e também para quem está utilizando o I Ching como meio de estudo, sem a função oracular. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Um abraço a todos.